Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 40 ao verso 44. Eu quero agradecer os irmãos que socorreram a casa essa semana. Nós, assim, vimos que houve por parte de alguns irmãos aí que entenderam e puderam trazer aí o quilo do amor, cesta básica, para poder ajudar algumas famílias. Mas o Ale, ele me posicionou na sexta-feira à noite, de que mesmo com a ajuda desses irmãos, nós ainda precisamos socorrer algumas famílias. Os irmãos perceberam que chegou mais alguns quilos aqui. Então, querido, eu queria pedir para que você pudesse ajudar nesse momento, para que nós possamos ajudar também as outras famílias que estão precisando. Então, antes de ler a palavra aqui, você já está com o texto aberto em Lucas 1, 40 ao 44. Curva a tua cabeça mais um minutinho. Curva a tua cabeça. Pensa na sua mesa. Pensa na sua despensa. Pensa que na sua casa você tem alimento. Você tem o pão. E agora pensa em alguém que não tem. Que você vai orar ao Senhor. E aquilo que o Espírito Santo ministrar no teu coração, você pode fazer a tua parte. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, meu Deus, pela vida desses homens, mulheres que esta semana, ó Deus, se mobilizaram para poder, ó Deus, socorrer algumas famílias, Pai. E agora aqui, Deus, nós estamos em oração, junto com os nossos irmãos, pedindo a Ti que o Senhor ministre em nosso coração, Pai, aqueles que podem, que têm condições, Senhor, de poder socorrer estas famílias que precisam, Pai. E assim, Senhor amado, nós cremos que nós como igreja vamos fazer o nosso papel, a nossa parte, através dessa doação, desse quilo do amor, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, vocês podem durante a semana, a gente está aqui durante o dia, né? Você pode vir aí, ou até nos comunicar, quem faz parte dos grupos. De repente, se você não tiver condição de vir até a igreja, nós vamos até você. E para mim vai ser uma alegria de ir até você para buscar esse quilo do amor. Amém, gente? Quem pode colaborar com isso? Levante a mão, quem pode. Que legal. Bom, vai ser benção. Vamos lá. Deixa a tua Bíblia aí então aberta. E olha o que diz em Lucas capítulo 1 Marcos capítulo 1. Evangelho de Marcos capítulo 1 do verso 40 ao verso 44. A palavra diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. E cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. E ele disse: olhe, não conte isso a ninguém. Então diga assim: não conte isso a ninguém. E olha o que ele disse para aquele homem: vá mostrar ao sacerdote, ofereça pela sua purificação sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Olha que atitude que Jesus pediu para aquele homem ter depois do milagre. Voltar na sinagoga, se apresentar diante do sacerdote, para ele fazer uma inspeção se realmente houve a cura. Mas ele não foi de mãos vazias. Ele foi ali para ofertar, para dar testemunho da grandeza e do poder do Senhor. E a partir dessa experiência, desse encontro, desse homem, o leproso, nós vamos aprender algumas verdades fundamentais aqui, irmãos, que nos levarão a entender e crer que a nossa história de vida não termina assim. Então fala assim: a minha história não vai terminar assim. Quais são essas verdades então?
A sua vida não vai terminar assim, sabe por quê? Porque Jesus se aproxima de você. Ele está aí pertinho de você agora. Quem pode declarar que Ele está perto de você? Ele está aí. Ele está aí, Ele pode te tocar. Ele pode fazer um milagre. Ele pode realizar algo que o ser humano não pode. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui nessa noite? Aquele leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos, diz a palavra. E ele disse: se quiseres, pode me purificar. E Jesus permite a aproximação de um homem leproso que não podia aproximar-se de ninguém. Olha que detalhe. Aquele homem não podia se aproximar de ninguém. Mas de Jesus ele se aproximou, porque Jesus não rejeita ninguém. Ele não rejeita. Ele não rejeita você. Independente das suas falhas, das suas fraquezas, dos seus defeitos, Jesus continua acreditando em você. Ele olhou naquele homem, ele viu uma projeção de milagre na vida daquele homem. Quando aquele homem se aproximou, Jesus se comoveu dele. Além de ser uma doença mais profunda que a pele, que separava a pessoa dos seus relacionamentos interpessoais, que deixava marcas profundas, porque a lepra era algo contagioso. Ninguém podia se aproximar. Aquele homem não podia viver diante da sociedade. Ele tinha que viver isolado por causa da lepra, por causa de uma enfermidade, porque não tinha cura. Mas ao aproximar-se de Jesus, Jesus não rejeita aquele homem, porque Jesus queria mostrar algo, não na pele, mas dentro daquele homem. O Senhor queria curar áreas dentro dele, restaurar ele. A pele é um detalhe. Algo externo é um detalhe. O que Deus quer fazer na sua vida é dentro de você. De dentro para fora Ele pode fazer algo na sua vida. Quem se permite aqui, meu irmão? Interessante que aquele homem podia ter talvez marcas profundas. A marca da rejeição, a marca do abandono, a marca de estar no isolamento social e não poder ter contato com a família, de não ter contato com pessoas. E Jesus não somente se aproximou desse homem, mas olha o que a palavra diz. Que Jesus comendo com os pecadores. Muitos acharam um absurdo Jesus comer com os pecadores. E os discípulos vão questionar Jesus ali naquele momento também. E Jesus ouve uma indagação. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. Eu preciso de cura. E eu sei que o médico dos médicos que está aqui nessa noite, ele pode te curar também. Quantos precisam de cura em nome de Jesus? Ele pode. Porque a sua vida não vai terminar assim, porque Jesus, Ele se enche de compaixão por você. Quando Ele olhou para aquele homem, Ele teve compaixão. Ele se colocou no lugar dele. A Bíblia está dizendo aí, olha o que diz o versículo 41. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Faz assim, ó. Faz assim. Hoje o Senhor está estendendo a mão para você. Faz assim, por favor. Hoje o Senhor está estendendo a mão para você. Qual o milagre que você precisa? Qual a cura que você precisa? Faz assim agora com ela, ó. Pela fé, tome posse desse milagre nessa noite, em nome de Jesus. Ele é o mesmo ontem, depois você vai abrir a mão. Ele é o mesmo ontem, diga assim, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele pode fazer um milagre na sua vida hoje, em nome de Jesus. Você crê? Então você pode aplaudir a Ele, você pode glorificar o nome dEle. Sabe o que o evangelista aqui, Marcos, nos leva a entender? Que Jesus vai no coração daquele homem.
Porque está tendo uma conversa. Está havendo um diálogo entre ele e o leproso. Jesus não só deixou ele se aproximar, mas Jesus falou, deixa eu tocar. Deixa eu tocar. Como eu falei, a lepra era algo contagiante. Mas quando Jesus toca, Ele liberta, Ele restaura, Ele transforma. Eu estou olhando para homens e mulheres aqui, que você está num processo de transformação e de cura sobre a sua vida. Então se permita Ele fazer a obra que tem que ser feita em seu coração. Marcos nos leva a entender aqui que o Senhor levou a agir na vida daquele homem. Literalmente a tradução desse verso seria assim, tocando em suas entranhas, tocando em seu íntimo. Faz assim agora, faz assim. Eu estou declarando aqui que nessa noite Deus vai tocar no seu íntimo. Deus vai tocar dentro de você. Eu não sei como que você chegou aqui, como o Anderson falou. Eu repito o que o Anderson falou, eu não sei como você chegou aqui. Mas o Espírito Santo sabe. E Ele trouxe você aqui para curar áreas que estão aí dentro de você, que precisam ser curadas. Aquele homem, quando ele pegou nas mãos de Jesus e Jesus pegou na mão dele, aquele homem, o seu interior começou a ser restaurado de uma forma poderosa. Continue com a mão no teu coração, por favor. É isso que o Espírito Santo quer fazer hoje na sua vida. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esquece de um filho, de uma filha. Ele sabe da sua dor. Ele sabe da sua aflição. Ele sabe dos seus conflitos, do que você está passando ou está vivendo. Sabe, irmãos, às vezes tem horas que a gente não tem explicação de certas dores que vêm, de certos sofrimentos que vêm na nossa alma. Mas é nesse momento que vem o bálsamo curador de Jesus sobre nós para nos restaurar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui desse altar, e eu sei que você também está sentindo aí, e Ele está te visitando nessa hora aí na sua cadeira, para você saber que Ele está tocando dentro de você nesta noite. Ele está ministrando algo específico dentro de você. Não são palavras que estão saindo desse microfone, mas é o Espírito de vida que está entrando dentro de você agora aí onde você está. Quando Jesus, Ele age na vida daquele homem, literalmente a tradução desse verso seria assim, tocando em suas entranhas, tocando no seu íntimo. Às vezes tem pessoas que estão arrebentadas no seu íntimo. Tem pessoas que estão até mesmo envergonhadas nas suas entranhas, em áreas que se sente envergonhado, acusado, condenado por coisas. E às vezes os homens não podem entrar nessas áreas internas, mas o Espírito Santo, Ele vai lá, olha para cá um pouquinho. Ele vai lá não para te acusar, para te condenar, mas Ele vai lá para te restaurar, porque Ele também geme. Ele geme por você. Ele quer ver você melhor, Ele quer ver você alegre, Ele quer ver você saltando e glorificando o nome dEle. Aquele homem, quando voltou para a sinagoga, aquele homem voltou curado. Ele voltou somente para agradecer e testemunhar o milagre que aconteceu. Hoje é noite de milagre sobre o seu interior, em nome de Jesus. E o que acontece aqui? Jesus se enche de compaixão, porque Ele é a disposição de Deus para ajudar o homem sem esperança. Hoje nós temos visto tantas pessoas sem esperança, irmãos. Quanta gente desesperançados. Alguns até mesmo querendo parar. Quantos que querem talvez desistir? Esse homem tinha tantos motivos para desistir. Tanto é porque ele também vivia de um contexto que a doença já fazia ele ficar longe das pessoas, distante de todos. Mas ele teve um propósito diante daquela enfermidade.
do Senhor restaurar a vida dele. E saber que não era o fim dele naquele momento. Esse não é o teu fim. Deus tem coisas maiores a fazer na sua vida, em nome de Jesus. Ele se enche de compaixão para ajudar aquele homem que havia de um tempo de situações talvez sem esperança. Em Jesus, Deus faz uma ponte entre ele e os excluídos. Eu quero dar uma pausa aqui, irmãos. Quantos de vocês já se sentiu excluídos em algum momento? Quem que já se sentiu excluído? É difícil, não é, gente? Quando alguém te exclui. Quando pessoas que você tem convivência com elas e você percebe quando a pessoa te exclui. Você sabe. Às vezes te trata, né, daquele jeito, não quer mais contato. Quantas pessoas que muitas vezes elas se doam, faz tudo no contexto de família, no contexto de igreja, às vezes na empresa. Aí de repente por situações aquela pessoa se sente desprezada, desprezado, excluído no contexto de amizade. Esse homem se sentia assim, excluído. Mas Jesus, ele traz a inclusão. Ele não exclui. Ele não faz acepção de pessoas. Independente, como eu falei, das suas falhas, das suas imperfeições, Jesus continua te incluindo, porque Ele sabe naquilo que você é em Deus, o que você pode fazer em Deus. Ele não faz acepção. Ele não faz panelas. Ele não faz grupinhos. Por isso a igreja é um corpo. A igreja não é, irmãos, um departamento. A igreja é um corpo. E se a igreja é um corpo, nós temos que entender, nós não podemos excluir. Nós temos que incluir as pessoas, porque elas têm que sentir dentro do contexto. Você está entendendo, querido? Porque uma pessoa excluída, às vezes de atitude, comportamento, a pessoa pode ir embora. Com mágoa, com ressentimento. E às vezes por não querer colocar situações, a pessoa pode dizer assim, poxa, deixa isso para lá. Mas ela pode ter outras consequências em outros lugares. Então o que eu quero dizer para você, esse lugar é um lugar de cura, de restauração. E você pode incluir. Porque Jesus te incluiu também, escrevendo o teu nome no livro da vida, e você vai morar no céu. Você não foi exclusa, você não foi excluso. O céu te aguarda, o céu te espera. E se Ele não se espera, é porque Ele não faz acepção de pessoas, como eu falei aqui. Independente dos seus dons e talentos, irmãos. Às vezes tem pessoas que têm mais habilidade do que eu, não é porque eu sou pastor. Tem gente que eu falo, meu Deus, quanta habilidade, quanto dom, quantas coisas maravilhosas. Irmãos, eu até dou aplauso, eu glorifico a Deus, porque eu sei que aquela pessoa pode ir muito mais longe. Mas toma cuidado. Porque às vezes por causa de algumas coisas nós podemos ser excluídos, que incluir. Mas aqui Jesus não exclui este homem. Ele não exclui ele. Já não bastava a sociedade, já não bastava a família. Já não bastava tudo que estava acontecendo. E Jesus e Deus faz uma ponte para os excluídos. Eu estou olhando para homens e mulheres que você era excluído, mas você foi incluído para viver como família de Deus, como alguém que faz parte da família de Deus. E a excelente notícia, você vai morar no céu com o papai. Você vai morar com Ele. Entende? Você é muito importante para Jesus. Por isso Ele se enche de compaixão. Estende a mão em seu favor e diz, sua vida não vai terminar assim. Põe a mão de novo no teu coração e diga assim, a minha vida não vai terminar assim. Fala com propriedade agora, a minha vida não vai terminar assim. Se Ele fez na vida de outras pessoas, fala assim, se Ele fez na vida de outras pessoas,
Põe a mão na cabeça e diga assim: Ele vai fazer na minha vida também. Aleluia. Você pode aplaudir e glorificar o nome dele, meu irmão. Em Mateus 14, verso 14, diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ele desce do barco para curar os doentes. Ele desce do barco, ele olha, ele tem olhos de compaixão por aqueles que estavam doentes. Em Mateus 9,36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, estavam desamparadas, como ovelhas sem pastor. Olha o contexto que nós vivíamos: aflitos e desamparados. A pior coisa que tem um ser humano se sentir desamparado. Em alguns momentos a gente pensa que a gente está desamparado, principalmente quando você está passando por um vale de dor, de angústia, de sofrimento. Às vezes parece que todos te deixaram, mas vem aquela hora que você está pensando assim, o Espírito Santo vem sobre você e fala: você não está desamparado. Eu estou com você. Eu estou com você. Muitos podem te deixar, te abandonar, mas tem alguém que não te abandona. Esse alguém se chama Espírito Santo. Ele está com você. Ele entende a sua dor, a sua lágrima, o seu choro. Ele entende os seus desapontamentos, mas Ele também sabe a hora certa de restaurar você, porque Ele é o Espírito Consolador. E essa noite, Ele está consolando corações aqui. Ele está consolando corações de homens e mulheres aqui. A Bíblia está dizendo que ao ver as multidões teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Percebe, irmãos, Jesus estava indo para um caminho. Ele para a sua trajetória. Ele dá uma pausa. E naquele exato momento, ele está vendo que está as pessoas indo enterrar aquele menino. Ele chega para a mãe do menino e fala: não chore, não chore. Porque ele queria ministrar aonde homens não poderiam ministrar. Ele queria atingir o coração daqueles que estavam aflitos, angustiados, para trazer alívio e restauração. Deus te atraiu aqui nessa noite, porque Ele tem algo específico para ministrar sobre você, trazer cura, restauração sobre a sua alma. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Só se você quiser. Só se você quiser. Mas se olha, você se permitir, como aquele homem se permitiu, hoje vai ter um basta. E você vai sair daqui aliviado e restaurado pelo poder do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem se permite? Levante as mãos, quem se permite. Jesus, parando, chamou os cegos, perguntou-lhe: o que vocês querem que eu lhe faça? Respondeu-lhe: Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. Jesus teve compaixão e tocou nos olhos daqueles homens. E imediatamente recuperaram a visão e começaram a segui-lo. Isso está em Mateus capítulo 20, verso 32 ao verso 34. A sua vida não vai terminar assim. Eu fecho aqui, irmãos, porque Jesus é a solução para os seus problemas. Ele pode solucionar. Tem situações que você acha que não tem solução, mas eu estou liberando uma palavra aqui. Em Jesus há solução. Ele resolve. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou, ele foi purificado. Jesus atendeu prontamente o clamor daquele leproso. Porque na conversa, aquele homem abre o coração com o Senhor. E o toque
E a sua palavra trouxe cura. Sabe, irmãos, essas duas coisas caminham juntos. Você recebe uma palavra, mas você também precisa do toque do Senhor sobre você. Não é uma oratória que eu estou trazendo a você. Não é uma palestra de motivação que eu estou trazendo para você. Eu estou dizendo para você que está saindo palavra de vida desse altar para trazer restauração e cura sobre a sua alma. Sobre você, porque a palavra se renova. E a palavra de Deus que tem que fazer um efeito poderoso sobre a sua vida. Aquilo que era um problema sem solução na vida daquele homem, encontrou solução na pessoa de Jesus. O que era impossível para os homens, é possível para o Senhor Jesus. Tem coisas que é impossível aos teus olhos. Levante tuas mãos para os céus assim, ó. É impossível aos teus olhos. Levante as duas mãos, meu irmão. Mas é possível para Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu estou olhando homens e mulheres aqui declarando que é possível. Tudo é possível ao que crê. Levante as duas mãos, diga assim, tudo é possível ao que crê. Se você crê, então toma posse do teu milagre nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão. A sua história não pode terminar assim. Porque Jesus é a solução para a sua alma aflita, triste e sem esperança. Hoje Ele está estendendo a mão sobre a sua direção e tocando em algumas feridas que os homens não estão vendo. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Imagina agora Jesus indo à sua direção. De olhos fechados. Como aquele leproso experimentou a aproximação de Jesus. Você está de olhos fechados? Sente Jesus se aproximando de você agora. E Ele está demonstrando grande determinação por você. A Bíblia fala que o leproso se aproximou de Jesus. Ele demonstrou profunda humildade. Aquele leproso suplicou a Jesus de joelho. Ele falou: se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Aquele leproso demonstrou verdadeira fé. Eu vou repetir aqui, irmãos. Ele falou: se quiseres, pode purificar-me. A sua vida não precisa terminar assim, meu irmão, minha irmã. A despeito de quem você seja, ou da dor que você esteja vivendo. Hoje, esta noite, Jesus permite que você se aproxime dEle também. Jesus se encheu de compaixão pela vida daquele homem. Da mesma forma como Ele se apresentou com compaixão, você é importante para Ele. Jesus se coloca como a única solução para a sua vida. Tudo que depende de Jesus para a sua vida não termina assim. Agora só depende de você. Só depende de você. Ele aguarda a sua determinação, a sua profunda humildade, a sua fé verdadeira. Hoje é o dia de você dizer a Jesus e a você mesmo: a minha vida não vai terminar assim, Deus. A minha vida não pode terminar assim, papai. E se essa palavra falou no teu coração e você quer se aproximar dele, eu quero pedir para que você fique de pé, por favor.